dia. Hoje vocês vão me conhecer um pouco mais, porque já faz um tempo que eu não prego e meu coração está cheio de coisa para transmitir, para compartilhar com vocês. Vamos orar? Queria pedir para você fechar os seus olhos bem forte. A presença de Deus, ela é real aqui nessa manhã. E nós somos gratos a Deus por poder iniciar a semana podendo adorar Ele, glorificar Ele e exaltar Ele. Convida Ele para entrar no seu coração. Esteja disposto a ouvir a voz dEle e obedecer, porque se trata da resposta que nós damos a Ele, a palavra dEle, ao som da voz dEle, as coisas que Ele nos pede diariamente. Muitas vezes entramos em um culto e saímos dele da mesma forma. E isso só acontece porque nós não damos ouvidos à voz de Deus. Porque essa palavra, de uma certa forma, não entra no nosso coração. Que nessa manhã possa ser diferente, se isso tem acontecido, e ela possa entrar no seu coração. Que ela possa mudar a sua direção, o seu comportamento, que ela possa curar as nossas feridas, transformar. Porque é isso que Jesus fez quando Ele veio, Ele mudou a direção, o curso, a trajetória de tudo que estava acontecendo. Senhor, nós clamamos ao Senhor, Pai. Precisamos ouvir a sua voz, e mais do que ouvir, é obedecer ela, é andar embaixo das suas diretrizes, daquilo que o Senhor nos pede, culto a culto, oração a oração, dia após dia, Pai. Que o Senhor possa tomar o seu lugar nas nossas vidas, que o Senhor possa reinar, Pai, e que nós possamos nos colocar, meu Deus, em obediência, que nós possamos dar uma resposta a tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido diariamente, que nessa manhã de domingo não seja diferente, que essa palavra possa ser alimento que nos fortalece, que nos renova, que nos alavanca, que nos impulsiona, meu Deus, que essa palavra, Pai, possa mudar a nossa direção, a nossa trajetória, se estamos, meu Deus, indo por um caminho errado. Em nome de Jesus, meu Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Essa é uma das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. Lendo o livro de Gálatas, nós vemos o propósito, o motivo do qual Paulo escreve essa carta, e é porque havia um evangelho estranho sendo pregado no meio dos Gálatas. Um evangelho que não era o evangelho que Paulo tinha pregado, não era o evangelho de Cristo. E aí então Paulo escreve essa carta. E eu não vou ler todo o livro, mas se você tiver a oportunidade de ler, eu vou ler o capítulo 2, o versículo 20, é um texto conhecido de todos nós já ouvimos, inclusive acho que no domingo passado ou retrasado, esse versículo veio à tona aqui. E ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu não tenho, desde que eu entrei aqui na casa, eu não tenho ministrado como eu ministrava antes. Eu sempre enfatizo isso.
Eu ministro aquilo que Deus tem tratado no meu coração. Aquilo que Ele tem falado comigo diariamente. Lugares que eu ainda não entrei, que eu estou entrando, são coisas que eu tenho ministrado quando eu tenho a oportunidade. E eu peguei esse versículo porque ele se enquadra em tudo aquilo que eu tenho vivido nesses últimos meses, desde a última pregação. Porque se nós não estivermos crucificados, nós não vamos conseguir cumprir o nosso propósito. Há um propósito de Deus para a minha vida, há um propósito de Deus para a sua vida. Mas para que esse propósito se concretize, se realize, é necessário estarmos crucificados, porque nós ouvimos muito aqui, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Mas a cruz é para um propósito maior, e esse propósito é que nos permitamos subir nela e ser crucificados e morrer nela, para que possamos reviver novamente. Já estou crucificado. E vivo não mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Esse versículo, na realidade, quando você lê o livro de Gálatas, você vai ver que é uma declaração do apóstolo Paulo. Uma declaração de alguém que se entregou plenamente, de corpo, alma e espírito, de alguém que é totalmente dependente a Deus. E o que é ser isso? O que é estar crucificado? É não viver mais os seus sonhos, é não viver mais os seus projetos, é que o anseio da sua alma não é para que aquilo que você projetou se realize, mas para aquilo que Deus projetou acerca de você se realize, para que os sonhos dele se realizem, para que a vontade dele se realize. E se a gente for ver a palavra de Deus, tudo gira em torno da vontade dele. Qual que é a vontade dele para a sua vida? Qual que é a vontade dele para o seu relacionamento? Qual que é a vontade dele para os seus filhos? Qual que é a vontade dele? Eu me lembro que outro dia, graças a Deus faz um tempo já, nós estávamos em um sepultamento e eu trouxe uma palavra para as pessoas que estavam naquele lugar. E quando nós chegamos nesse momento em que o fôlego de vida é cortado, o que vale é se o propósito de Deus se cumpriu ou não. Porque se ele não se cumpriu, terá sido apenas uma vida vazia. E às vezes nós entramos na igreja e saímos da igreja, entramos na oração e saímos da oração, e nós não sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso eu te pergunto hoje, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Embaixo de que você tem andado, você tem caminhado? Porque estar crucificado é um processo, meu irmão. Tem a via dolorosa ali pela frente. Você tem que pegar a cruz, entrar na via dolorosa, ser humilhado, ser exposto, até chegar no Gólgota, a ponto de ser crucificado. O que fez Jesus fazer tudo isso? A vontade do Pai. Porque Deus nos amou tanto, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por conta disso, Jesus fez tudo o que fez, por amor a mim e por amor a você. E o que nós temos feito pela vontade do Pai? São questionamentos que vieram ao longo das semanas, dos meses, de situações que eu passei, que eu enfrentei. De vezes que eu entrei no quarto e a minha alma chorou, e eu chorei também, de trevas, porque a gente percebe que de fato nós não estamos crucificados. Podemos até estar levando a nossa cruz, mas não estamos crucificados, nós não morremos ainda,
porque tudo nos pesa, tudo é doloroso, tudo é difícil. Vendo o filme do apóstolo Paulo, em um momento ele diz o seguinte: eu fui para a direita e Deus me mandou para a esquerda, e então eu fui para a esquerda, e aí Deus me mandou novamente para a direita. E aí você começa a analisar a vida dele, e você vê ele andando em obediência, embaixo da revelação de Deus, embaixo daquilo que Deus tem para a vida dele. Todo o tempo. Ele foi apedrejado, ele naufragou, ele foi picado por víbora, ele foi exposto em público, ele foi aprisionado. Nós não estamos falando de uma, duas vezes, nós estamos falando de inúmeras situações que não é agradável, mas ele continuava todos os dias indo para o local de oração, todos os dias fazendo aquilo que o Pai mandava ele fazer. Ele era conduzido literalmente pela revelação de Deus, pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Não importava mais as vontades dele, não importava mais os sonhos dele. E nós vivemos nessa vida atrelados aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, às nossas metas, ao carro, à casa, a tudo. E aí, essa semana, essa palavra ficou muito forte, muito queimando muito no meu coração. Se de fato estamos crucificados, se de fato Cristo pedir algo que é significativo para mim, eu vou deixar, eu vou abandonar, porque só deixa, só abandona, só muda o percurso e a trajetória quem está crucificado de fato, meu irmão. Porque nós vamos andar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nós não vamos subir naquela cruz, nós não vamos morrer. E se nós não morrermos, Cristo não vive em nós, amados. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo ele declara: porque para mim o morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entende? Quando nós estamos crucificados, não importa mais, não importa o que vai ser do meu trabalho ou da minha vida secular, não importa o que vai ser da vida das minhas filhas. Por quê? Porque quando Deus tem um propósito para mim, elas estão inclusas nesse propósito. Nós vamos falar um pouquinho de Noé daqui a pouco, e é exatamente isso. O propósito não é só para o Denis, o propósito é para toda a casa do Denis. Eles vão andar embaixo disso, até que isso se cumpra, se realize. A gente fala aí, deu 9 minutos lá e intercede, filha, tá orando, né, há 2 semanas, eu falei com o pastor, tava falando com os homens, né, meu Deus, tá orando lá, né, ainda bem que não é por mim, também, né, mas trata da resposta que nós damos à voz de Deus, porque naquele momento, nas igrejas da Galácia, os irmãos gálatas estavam perdidos. Eles sabiam qual era a palavra inicial que o apóstolo Paulo tinha deixado. E eles andaram embaixo desse evangelho. Mas agora começaram a pregar leis. E aqueles irmãos que eram livres agora estão sendo aprisionados. E então Paulo escreve essa carta. Nos dias de hoje o que nós vemos são pessoas aprisionadas, pessoas escravizadas.
embaixo de um evangelho que não é o evangelho de Cristo, embaixo de uma palavra que não é uma palavra de Deus, embaixo de uma vontade que não é a vontade do Pai, simplesmente porque saíram de debaixo daquela palavra liberada. Paulo andava em revelação, Paulo não, ele andava em revelação pela vontade do Pai, mas eu escrevi aqui para não esquecer, o andar em revelação e o andar em conhecimento. Eu ia perguntar para o pastor, mas eu fiquei com medo da resposta. Falei, não, vou deixar. Depois ele me corrige. Porque quando nós caminhamos em conhecimento, nós chegamos a algum lugar. Isso é fato. Mas quando nós andamos em revelação, nós chegamos ao centro da vontade de Deus. E é isso que importa. Andar em conhecimento é andar com base no entendimento que eu tenho acerca da palavra, é andar com base nas minhas conjecturas, nas minhas convicções, é andar com base naquilo que eu acho que é certo, que é moral, é isso, meu. E nós chegamos em algum lugar de fato. Mas quando nós andamos em revelação, quando nós andamos embaixo daquilo que Deus fala para nós, você com certeza vai chegar aonde Deus quer que você esteja. E aí eu pergunto, nós temos andado com base em conhecimento ou nós temos andado com base em revelação? Nós temos andado com base naquilo que nós achamos ou nós temos andado com base naquilo que Deus quer que nós façamos? Porque é uma diferença extrema entre um e outro, andar com base naquilo que eu acho e andar com base naquilo que Deus quer que eu faça. A nossa geração hoje talvez se compararia à geração de juízes, que eles faziam o que queriam, o que achavam que era certo, e amém, e glória a Deus. E qual é a diferença para os dias de hoje? Não importa mais o que Deus fala, não importa mais o que Deus quer. E eu falo com propriedade de coisas que eu tenho visto. Por exemplo, o ano passado, Deus usou uma pessoa poderosamente, e todo mundo sentiu, era Deus poderosamente. E aquela pessoa disse, nós vamos desembainhar as nossas espadas, e nós vamos nos posicionar agora, e nós vamos lutar, porque é um tempo de guerra. E cadê essa pessoa? Porque nós deixamos muito fácil aquilo que Deus nos pede. Nós abandonamos muito fácil aquilo que Deus nos diz para fazer. Fazemos o que julgamos ser correto, o que agrada a nossa alma, a nossa carne, e é isso. Quando eu estou crucificado, não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é a minha vontade, é o que Deus quer. E aí nós dizemos que temos uma nova vida em Cristo e que estamos crucificados com Ele, mas nós não ouvimos a voz dEle, nós não obedecemos a voz dEle, nós agimos e andamos com base no nosso conhecimento, na nossa vontade, naquilo que agrada a nossa carne e a nossa alma. É isso, gente. Eu estou falando, quando eu falo nós, quando eu falo vocês, eu estou falando de mim, tá? Se a carapuça servir para você, veste ela, dá glória a Deus, né? Se alimente. Mas essa palavra veio veio todos esses meses, sabe? E tem ecoado no meu coração e na minha mente. Se de fato nós somos aquilo que nós declaramos ser, ou se nós estamos vivendo de aparência, de culto a culto, e de nós seguirmos as nossas vidas sem ouvir a voz de Deus, sem obedecer a voz de Deus. Porque para mim o que importa é obedecer a voz de Deus, é andar embaixo daquilo que Deus quer que eu ande. Mas eu só vou andar embaixo disso se eu ouvir a voz dEle e eu obedecer a voz dEle, porque há uma diferença, gente.
muito grande entre aquilo que eu acho e aquilo que é Deus. E há consequências para isso também. De o propósito não se cumprir na vida das minhas filhas, não se cumprir na vida da minha esposa, não se cumprir na minha vida, e a minha vida ter sido uma vida vazia diante de Deus, e tudo aquilo que Ele escreveu antes da fundação do mundo não se concretizar na minha vida. Temos sido juízes e senhores das nossas vidas. É nós que julgamos se o que nós estamos fazendo é correto ou não. Nós nem levamos diante de Deus os nossos questionamentos. Trocamos de carro e não estou nem aí se é a vontade de Deus. Compro uma casa e não estou nem aí se é a vontade de Deus. E como eu digo que estou crucificado, e como eu digo que eu morri, que agora eu vivo, é Cristo quem vive em mim, porque se Cristo de fato vive em mim, o que impera em mim são as coisas de Cristo, aquilo que Ele quer que eu faça. E é a minha resposta que denota se de fato Cristo vive em mim ou não. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, se você quiser abrir, pode ler, senão não precisa. Conta a história de Elias, e todos nós conhecemos a história de Elias, agora muito mais aperfeiçoada, né? Em um dado momento, há um desafio entre Elias e os profetas de Baal. E tanto Elias como os profetas de Baal constroem os seus altares e oferecem os seus sacrifícios. E os profetas de Baal, quando faz o seu altar e constrói o seu altar e invoca o seu Deus, nada acontece. Mas quando Elias, ele colocou o holocausto, o sacrifício, a lenha, a Bíblia diz que ele fez um rego em volta do altar e encheu de água e jogou água sobre o sacrifício. E ele orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto que estava ali e a água que estava em volta. Elias matou naquele mesmo dia mais de 400 dos profetas de Baal. E aí a Bíblia diz que Jezabel sabe disso, manda uma mensagem para Elias: amanhã a essa hora a sua cabeça vai estar numa bandeja. Ele fica com medo, ele foge, ele cruza todo o deserto, quase morre ali. Deus tem que alimentar ele. E aí nós chegamos nesse momento do versículo onde ele entra em uma caverna e diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, você está no lugar errado. Não era para você ter fugido. Não era para você ter saído de onde você estava. O que você está fazendo aqui? E esse versículo, eu só prestei atenção nele ontem à noite. O que você está fazendo aqui? Porque muitas vezes nós entramos em lugares que não é para nós estar. Nós fazemos coisas que não é para nós fazermos. Nós vivemos situações na nossa vida que não é para vivermos, simplesmente porque nós não ouvimos a voz de Deus. 99% do que nós fazemos hoje não diz respeito àquilo que Deus quer para a nossa vida.
E daí nós dizemos que somos servos dele, que ele vive em mim, não vive. Porque senão eu faria as mesmas coisas que ele fez, e eu faria maior ainda. É o que diz a Bíblia, é o que Jesus diz. Aí no versículo 11 diz assim: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Não era para ele ter fugido, não era talvez para ele ter saído de onde estava, com certeza não era para ele estar ali, porque ele tinha que ungir rei, ele tinha que ungir profeta ainda, não era literalmente para ele estar dentro daquela caverna. Você está no lugar errado, mas entra na minha presença, que eu vou falar com você, eu vou te mostrar a direção, eu vou te dizer o que você tem que fazer, mas tem que entrar na presença. Eu espero que você receba essa palavra na mesma essência que eu tenho recebido todas essas semanas e esses meses. Porque nós saímos da presença do Senhor muito facilmente. Hoje nós estamos fazendo milagres aqui, e milagres têm sido operados através das nossas vidas, mas amanhã, independente da qualidade de profeta, independente do quão poderoso e de quantos milagres ele fez, ele pode sair debaixo da presença do Senhor. Ele pode tomar uma decisão errada, ele pode ir por um caminho errado, e Deus lá na frente vai pedir para você: olha, o que é que você está fazendo aqui? Entra na minha presença de novo, porque você vai ter que voltar lá atrás, e você vai ter que ungir rei, você vai ter que ungir profeta. Eu estava conversando outro dia com o pastor Enéas, e eu falei para ele: cara, você já parou para pensar que nós estamos quase 26 anos na presença do Senhor mesmo de fato, sem contar, dos 9 aos 15 anos de idade. E eu falei: você percebeu que nós andamos por todos esses anos, invocamos o nome do Senhor por onde nós fomos, abrimos igrejas e muitas coisas aconteceram. Estava conversando outro dia sobre os milagres que aconteceu lá na Argentina, de pessoas que foram transformadas e mudadas, e facilmente você sai da presença do Senhor, você se encontra perdido, em um lugar que você tem certeza no seu coração que não era para você estar, e você só está nessa situação porque você saiu da presença, você parou de ouvir a voz dEle. E é natural, quando você para de ouvir a voz dEle, você começa a andar, eu começo a andar, como os juízes andavam antigamente, fazendo aquilo que eu achava que era melhor, para minha esposa, para minha filha, e era assim, amados. E qual que é a diferença dos tempos de hoje? Porque nós vemos as pessoas dizer: olha, eu fiz isso por isso, isso e isso. É muito raro você ver alguém dizendo: olha, eu fiz isso porque Deus me mandou fazer isso. Minha mãe dizia: você é louco, você abandonou, vendeu tudo aqui e foi lá para o fim do mundo. E eu dizia: foi Deus quem me mandou fazer o que eu fiz. É a oração que nos revela a vontade do Pai. E é isso que importa para a nossa vida, se de fato nós estamos crucificados, ter a revelação desse caminho. É passo a passo que Ele vai te revelando, conforme você vai orando, conforme você está na presença dEle, Nito, Ele vai revelando, Ele vai mostrando o caminho para você.
Se você está na presença de Deus, não sai. Agora, se você não está, se nós não estamos, entremos debaixo dessa presença. Vamos ouvir essa voz. O que Ele tem nos pedido nesses últimos dias para fazer? O que Ele tem nos mandado fazer? Que não seja um evangelho estranho, vozes estranhas, que seja Ele, que você tenha essa certeza, porque se você tem certeza de que Deus está falando com você, você não vai perder tempo. Isso é o pior, é a perca de tempo. Ontem eu estava ouvindo uma live de uma festa, de uma igreja que nós participamos, e eu vi a ministração da oferta, e eu disse, não é isso, e eu falava isso. E era intencional, para que tivesse mais ofertas mesmo, mas ele ainda não aprendeu. Estar crucificado, ter Cristo vivendo em nós, é nós não nos importarmos com as dores que virão, com as tribulações, porque até as tribulações que nós passamos na nossa vida, é como um peso de glória. Isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus, se de fato você está na presença dEle, se de fato eu estou na presença dEle. Estar crucificado é ser apedrejado, é sofrer um naufrágio, é tudo isso que o apóstolo Paulo falou e muito mais, e continuar adorando a Deus, e continuar glorificando a Deus, e ter certeza de que está embaixo da presença dEle. Outro dia o pastor falou de estar embaixo da nuvem, porque quando o povo saiu do Egito e agora estava no deserto, Deus durante o dia era coluna de nuvem para proteger o povo do sol escaldante, e à noite ele era coluna de fogo para aquecer o povo do frio que era iminente, que é iminente no deserto. Estar embaixo dessa nuvem, ouvir o toque das trombetas, quando a nuvem começava a se mover e começar a desmontar as tendas e se mover embaixo disso, não é fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, é ir aonde Deus está mandando eu ir, é fazer o que Deus está me mandando fazer. E eu tive essa sensação há um mês atrás, mais ou menos, 2 meses atrás, mais ou menos. Quando eu entrei aqui, nós começamos uma campanha no monte. Eu, vou ser sincero, fiz alguns dias só, porque se eu não for, depois o Alan vai falar que eu fiz só 7 dias. Mas acabou a campanha e eu continuei indo para o monte, orar sozinho. Sozinho não, né? Porque o Monte da Pirelli tem muita gente. E orando ali eu entendi que não estava no caminho correto, que eu tinha que ver coisas que os olhos não viram, ouvir coisas que o ouvido não ouviram. E aí eu entrei em um lugar que eu nunca tinha entrado antes, de buscar de fato esse direcionamento, de estar de fato embaixo da vontade de Deus, e Deus me trouxe a esse lugar. E eu já falei isso muitas vezes, eu falo com propriedade, foi Deus que revelou a casa da misericórdia, foi Deus que me mandou estar aqui. Mas quando você anda embaixo de uma palavra, Satanás ele está o tempo todo bombardeando. Foi como foi falado outro dia em uma oração, de o fato de estarmos em guerra. É uma guerra constante. Por isso no livro de Efésios diz para estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir o dia mau, porque se nós saímos debaixo dessa presença, nós não estamos mais revestidos, e aí estamos suscetíveis ao ataque do inferno.
E é onde nós saímos daquilo que era a vontade de Deus para a nossa vida. E num belo dia maravilhoso, tudo ia bem, tudo estava maravilhoso. Acordei feliz da vida, como sempre, esfreguei a piscina do prédio, muito feliz. Mentira, gente, eu não esfrego aquilo feliz, não. Não gosto, não. Reguei o jardim, as orquídeas que eu enxertei no coqueiro, são lindas, tem 4 orquídeas maravilhosas. Dia maravilhoso. Fui dormir à noite, glória a Deus, e de madrugada eu tive um sonho. 3 horas da manhã, de que nós estávamos orando, e Deus dizia: fica onde você está, não faça nada. Fica aonde você está, não faça nada. Eu entendi que aquilo era tão de Deus, e eu acordei, não consegui mais dormir, aquilo queimava. Como assim? Está tudo bem, não faz o quê? Está tudo maravilhosamente bem. Compartilhei com o Cris, compartilhei com o Alan. Naquela mesma hora que eu tinha perdido o sono. E aí no outro dia o pastor me chamou para conversar. E aí foi como se nuvens negras viessem, né? Porque quando a correção vem, a gente não quer, né? Eu vejo a Giovana, quando a Evelyn corrige ela aceita, mas ela está lá no banheiro e está falando. O que você está falando, Giovana? Não, nada não, pai. Aí está murmurando lá, não aceita assim de imediato, né? E aí essa palavra veio: fica aonde você está, não faça nada. Não faça nada. Porque senão não tem sentido. E Deus, ele nos ama tanto, que quando Ele te pede para fazer algo, Ele ainda te aconselha ao longo do caminho. Ele te dá água, Ele manda cordonizes. Isso aí. Se fosse antigamente, a gente dava uma rajada de língua estranha, estava tudo certo, né? Quando você está no caminho, Ele te direciona, e é por isso que nosso ouvido tem que estar sensível ao que Deus quer. Porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, de pessoas nos vendo, nos olhando e falando. E a nossa geração é uma geração, você abre o Facebook e tem mestres, e tem doutores, e tem pastores falando e ministrando o tempo todo, mas em meio a tudo isso, o que é que Deus está falando com você? O que é que Deus está pedindo? Porque é isso que importa. Se você lê o desfecho da história de Elias, ele sai da caverna, e aí passa um vento forte, Deus não está naquilo. E vem o fogo, e Deus não está naquilo. E vem o terremoto, e Deus não está naquilo. Mas quando ele ouve uma voz branda, ele entende que é o Senhor falando com ele. Você tem que entender e ouvir o Senhor falando com você dia a dia. É a oração que nos traz a revelação de Deus. É a oração que nos traz a revelação de Deus. E é com base na revelação que nós temos que andar. Ainda que a Bíblia seja uma bússola, é a oração, é a revelação, é aonde Deus diz que você tem que estar, é o que Deus diz que nós temos que fazer, e não o que nós achamos, e não o que nós pensamos, porque senão não faz sentido eu dizer que Ele vive em mim, e eu não faço nada do que Ele fez. Quando chega numa hora que você fala assim, já deu tempo, né? Aí você prega mais tranquilo. Agora o pastor já pode assumir, já. Fica onde Deus te mandou ficar. Faça o que Deus... Eu escrevi isso aqui, ó. Fica onde Deus te mandou ficar. Faça o que Ele te mandou fazer. Não vamos andar com base nas nossas conjecturas, porque isso pode nos levar a algum lugar, mas não vai ser ao centro da vontade de Deus. Eu me lembrei de uma palavra ontem. Eu estava
caminhando, tem muita árvore onde eu caminho e muitos caminhos, de uma palavra que o pastor ministrou há muito tempo atrás, sobre estar perdido em meio às árvores. E isso é aquilo que agrada a nossa alma, que nos traz prazer, de termos que voltar ao centro do jardim. É isso. É voltar ao centro do jardim, é perguntar a Deus: Pai, me mostra o caminho, porque eu me perdi, eu fiz algo que eu achei que tinha que fazer, e agora eu estou na caverna, e agora? Porque foi ali que ele dobrou o joelho dele, foi ali que a palavra do Senhor veio com ele. Até ali ele fez aquilo que ele achou que tinha que fazer. Porque o que importa é a vontade de Deus, queridos. É a vontade dele. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Diz: pela fé, Noé creu quando Deus o avisou de coisas que ainda não se viam. Temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É pela fé que nós andamos. Não é por conhecimento. Se fosse por conhecimento, eu ainda estava fazendo o curso do Instituto Bíblico de Campinas com o pastor Enéas Pereira. Não é por conhecimento, é por fé, é por revelação. Noé ouviu a voz de Deus uma vez, cara. Sabe o que é isso? E ele andou embaixo dessa palavra, segundo os historiadores, 120 anos, até que a chuva caísse de fato e inundasse toda a terra. 120 anos embaixo de uma palavra. E Deus nos pede para fazer uma coisa hoje, a semana que vem nós estamos fazendo tudo diferente. Aquela arca salvou a família dele. E através dela, o propósito de Deus se cumpriu, mas ele andou embaixo de uma palavra liberada por Deus. Quais palavras Deus tem liberado para a sua vida? Fica embaixo dela, meu irmão. Está crucificado é ficar embaixo, custe o que custar. Doa o que doer, por mais difícil que seja. É fácil? Não é fácil, meu irmão. Mesmo sendo um motivo de risada, de chacota, nem chover naquela época chovia, e o cara estava construindo um barco. Nós precisamos ser mais loucos, como essas pessoas que ouviam a voz de Deus e obedeciam ela. Outro dia Deus me pediu um negócio, eu falei: não posso fazer isso, cara. É dizer: eu posso fazer isso, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor quer que eu faça. Eu vou me render dessa forma, eu vou me entregar, porque a vida do apóstolo Paulo foi uma vida de entrega. Nós estamos preocupados com tudo, meus irmãos, menos com a vontade de Deus. Tem gente que nem sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, Filipenses 3,13, versículo 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe o que eu entendo aqui nesse versículo? É que entre aquilo que Deus falou e o cumprimento do propósito, tem um trajeto a ser percorrido. No caso de Noé, até que de fato a chuva caísse, foi 120 anos. Quando Deus fala algo para a gente, nós queremos que isso aconteça da noite para o dia, e não é. O que nós temos que fazer é estabelecer o alvo,
o que Deus quer que eu faça e andar em direção a esse alvo. Mas isso só acontece se nós, de fato, nos entregarmos a Deus, de corpo, alma e espírito. Isso só acontece se, de fato, nós dependermos dEle totalmente. Porque senão é só um versículo a mais que eu conheço. Paulo diz no livro de 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes e abundantes. Ou seja, não ceda, não desiste, não para, não ceda, não desista, não pare, não ceda, não desista, não pare. Sabe o que é interessante da nuvem no deserto? É que eles não tinham o que fazer. Se eles saíssem debaixo daquela nuvem, seria tormento, eles tinham que estar embaixo daquela nuvem. Se ela passasse sobre os montes, eles tinham que subir os montes. Se ela passasse sobre lagos, eles teriam que passar por meio dos lagos. Isso é a presença do Senhor na nossa vida. É não fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Isso veio muito forte no meu coração. O Senhor, Ele me disse muito forte, na madrugada, você tem feito aquilo que você acha que você tem feito, aquilo que você acha que é para você fazer mais uma vez, porque eu sempre fiz isso, amados. Não que em algum momento eu não tenha ouvido a voz de Deus e obedecido a voz de Deus, mas nesse momento que Deus veio falar comigo, eu estava exatamente segundo Juízes, fazendo aquilo que eu achava que tinha que fazer, julgando as pessoas, julgando aquilo que falavam acerca das pessoas, ouvindo a voz da multidão. Eu estava assim, de fato. Eu estou derramando meu coração aqui porque eu acredito que pregar é isso. Todo mundo pode vir aqui, pegar uma história, envolver ela com sentimento. Era o que eu fazia, não que eu não vivia isso. Mas quando todo mundo aplaudia e dava glória a Deus, não, é Deus ali. Não era. História bonita, de fato. Mas é difícil viver cada uma dessas palavras. É difícil de viver em revelação, porque o caminho que Deus nos mostra é diferente daquele caminho que eu quero seguir, que eu quero entrar. Nunca será o mesmo caminho, irmão. Aí Paulo diz lá em Provérbios 4:25 diz, os teus olhos olhem para a frente. E 4:27 diz, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Ei, o que Deus te mandou fazer? Não olha para o lado, siga, estabeleça como alvo, como objetivo, como meta, custe o que custar, perca o que tiver que perder. Eu disse a uma pessoa semana passada que os caminhos sempre vão nos conduzir ao alvo, sempre vai nos conduzir a Jesus, sempre vai nos conduzir a Deus. E aí depois eu fiquei pensando naquilo que eu escrevi, e eu falei, tá errado, cara, não são todos os caminhos não, que levam ao mesmo objetivo, não são todos os caminhos que vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Porque em Provérbios 14:12 diz, há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode parecer bom, pode parecer o correto, mas aonde ele nos levará? Onde levará a minha casa? É por isso que eu enfatizo nessa manhã que é a vontade de Deus que tem que imperar na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. É a vontade de Deus. E eu só sei qual é a vontade de Deus orando e clamando a Ele, orando e buscando a Ele.
Eu só sei qual é a vontade de Deus, entrando na presença dEle e obedecendo a voz dEle, e não importa o que isso vai custar, e não importa o que vão dizer, e não importa o que vão falar, porque o que importa é cumprir essa vontade, é estar embaixo dessa palavra que Deus liberou sobre a minha vida, porque senão no final das contas, quando o fôlego de vida se encerrar, e um dia vai, meu irmão, eu terei cumprido o propósito de Deus ou não? Porque o propósito de Deus não é virmos aqui de domingo, terça e sexta, não é, vai além. O propósito de Deus para a sua vida, Edson, vai muito além. O propósito de Deus para a vida de todos aqui vai muito além disso. E é isso que importa. Se vamos cumprir esse propósito ou não. Parecia bom para Eva comer aquela fruta. Interessante, não vou ter perca nenhuma, só vou ter ganhos. Eu vou saber o que o Pai sabe. Eu vou ter conhecimento que Ele tem. E aquilo encerra o ciclo de Eva e Adão naquele lugar. E por mais que depois eles tenham buscado a presença de Deus, não era mais como lá no Éden. A intimidade não era mais a mesma. Porque se a vontade de Deus não imperar sobre as nossas vidas, outras coisas vão imperar. A gente esquece de que estamos em uma guerra, em uma batalha, e nós cedemos aos dardos inflamados do diabo, porque é diário, é o tempo todo. Se Elias estava em um lugar que não era para ele estar, Elias, meu irmão, que tinha uma linha direta entre ele e Deus ali, uma comunicação maravilhosa. Talvez tenhamos que entrar embaixo dessa presença novamente e orar um pouco mais como orávamos antes e dizer: Pai, é a tua vontade, Senhor, que eu faça isso. Pai, é a tua vontade eu comprar um carro novo, é a tua vontade, né? Coloquei a bandeirinha da Argentina lá em cima, assim, ó, sabe, na prateleirinha na sala, e olho para ela e digo: Senhor, é a tua vontade mesmo, Pai. Afasta de mim esse cálice, Senhor. Mas faz o que o Senhor tem que fazer, Deus. Sabe? Porque é pesado, nós queremos ir para outros caminhos. Nós queremos fazer aquilo que agrada a nossa alma, e isso é o que tem sido dito aqui nessa casa. Sabe, para encerrar aqui, o fato é que talvez muitos de nós, eu falo por mim, mas muitos de nós precisamos de fato tomar essa cruz que está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz, a cada dia a sua cruz, e siga-me. Se a gente não pegar a cruz, nem vai ter crucificação, nem vai ter como ser crucificado, morrer. Se a gente não entrar na via dolorosa, porque nós não queremos ser expostos, e ali é lugar de exposição, onde as pessoas estão cuspindo em você, estão dizendo: você não devia fazer isso. As pessoas dizem: olha lá, seu amigo é mais importante que isso, entendeu? Não precisa não, não precisa morrer não. Minha mãe falava: você é louco, você não precisa ir para a Argentina não, você está maluco, está todo mundo aqui. E o meu pai ligava para mim e falava: você é um idiota, cara, olha o que você está passando aí, comendo mandioca de manhã, à tarde e à noite. Eu vim embora pesando 116 quilos, não aguentava mais comer mandioca. Meu Deus do céu. Mas e a vontade de Deus? Porque todo mundo vai tentar te tirar do centro desse querer de Deus na sua vida. A mãe de Jesus não mandou os irmãos dele ir atrás dele. Vai ser assim, amados. Vão querer tirar você, vão querer afastar você daquilo que Deus mandou você fazer. Mas você vai ter que entrar na via dolorosa. Há um percurso até o Gólgota.
doloroso. Talvez apareça um sirineu. Foi sirineu que apareceu para ajudar Jesus? Foi, né? A carregar a cruz. Talvez apareça, mas se não aparecer, você vai ter que arrastar ela sozinho. E lá você vai ser exposto ainda mais. E vão te dar água com vinagre. E é isso. É a vontade de Deus que importa. E aí Deus falou muito forte no meu coração todos esses dias. É a minha vontade que você fique aonde você está. É a minha vontade que você faça o que eu te mandei fazer há 2 anos atrás. Não é para mudar, não é para desviar. Entendeu? E aí veio muito forte, porque o que eu observo ao meu redor, eu não estou falando de muita gente, eu falo do meu redor, vou até onde, os meus olhos, até onde eu conheço pessoas que fazem aquilo que acha que tem que fazer. Estava conversando com a Thalita. Eu cito nomes agora, né? Porque se fala uma pessoa, fica mais chato. É melhor você já falar o nome da pessoa, né? Sobre isso. Sobre igreja. E o pensamento que ela tinha há algum tempo atrás, que é diferente de hoje, é de que o importante é você estar em uma igreja que te agrada. No caso dela, que tem um bom louvor, que tem uma boa ministração. É isso. Quando nós procuramos igreja, quando alguém está desigrejado, ele faz que ele procura uma igreja perto da casa dele, né? A Evelyn falou, nossa, olha aquela igreja que tem uma igreja bem na esquina de casa, uma batista, tá na linhagem, batista, né? Sempre foi, então, linda, né? Nossa, olha, se a gente pensasse como antes, aqui era o local adequado, confortável, grande, né? Ninguém vai te acionar, a vontade do Pai não vai importar, porque, né? Não vai aparecer. Mas o que veio muito forte, gente, ao meu coração, foi isso, de ouvir a voz de Deus, e obedecer a voz de Deus, e entender que é a voz de Deus. Não que eu tenha perdido tempo, não que o que eu fiz, sabe, tenha sido invalidado, não, está diante de Deus, tudo o que eu fiz. Mas por falta de andar em revelação, eu tive que voltar atrás e nós estamos recomeçando tudo de novo. Da maneira certa, conduzindo a minha filha, a Giovana, para o centro da vontade de Deus, para que o propósito se cumpra na vida dela, na vida da Catarina. É a vontade de Deus que importa, não é a minha vontade. Amém? Queria passar para o pastor. A oração nos revela a vontade de Deus. Lembre disso, a oração nos revela a vontade do Pai. Vamos orar, gente? Deve ficar de pé. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua misericórdia, por ter nos conservado essa semana, ter guardado a nossa casa. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração, Deus. Que nós estejamos sujeitos à tua vontade, Senhor. Que nós estejamos sujeitos, Senhor, não apenas a seguir o chamado, Senhor, de um fardo suave, de um jugo leve, mas de tomar nossa cruz, Senhor, e continuar te seguindo, e continuar buscando a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Que a descoberta do caminho, Senhor, continue sendo olhando para o alto, Senhor, atrás de uma nuvem e de uma coluna de fogo, Pai. Que a descoberta desse caminho continue sendo buscando no céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos conduza em segurança, que o Senhor nos leve debaixo da tua vontade, Pai. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe, vai na paz.